Atos 16, a partir do versículo 6. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Diz assim: e percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samótrace no dia seguinte, e Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo, vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Levando-os para os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até aqui, amém? Podeis se assentar. Deus querido, no nome de Jesus, eis aqui, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, que é luz, meu Pai, é direção, meu Pai, para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, aqui o Senhor já se faz presente no nosso meio. Clamamos, meu Pai, por querido, continua conosco, meu Pai, ser o Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas neste lugar.
aquilo que é revelação do Teu Espírito, meu Pai, aquilo que é segundo aquilo que o Senhor determina, meu Pai querido, esta manhã sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja. O Senhor tem liberdade, meu Pai, para falar conosco, e eu te peço, Senhor, toma a minha boca, meu Pai querido, com autoridade, com revelação do Teu Espírito, com graça, meu Pai, para que a Tua igreja, meu Pai, entenda aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, derramar sobre as nossas vidas esta manhã, Pai. Senhor, é o Senhor, meu Pai querido, quem é o rema das nossas vidas, é o Senhor, meu Pai querido, quem faz, é o Senhor quem está à frente, e eu te peço, Senhor, pela sua misericórdia, me usa, meu Pai, segundo a tua direção, segundo o teu querer, segundo aquilo que está, meu Pai, nos altos céus, e que eu seja, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, boca sua neste altar, para que eu possa trazer, meu Pai, aquilo que o Senhor já separou, já determinou para a tua noiva esta manhã, Pai. Todo impedimento, toda oração contrária, tudo aquilo que é contrário a esta palavra, seja dissipado diante da sua grandeza em nome de Jesus. Mas todavia o seu nome seja exaltado, glorificado neste lugar, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. No comecinho aqui do versículo 6, do capítulo 16, diz assim: percorrendo a região de Frígio Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Amém? Esse é o primeiro ponto que o Senhor colocou ao meu coração. A igreja, nós como servos de Deus, nós temos que ser movidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? E isso eu tenho buscado para a minha vida também, E o Senhor queimava muito no meu coração. Precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque se Ele é o nosso Deus, se nós entregamos as nossas vidas a Ele, como nós declaramos, cada um sabe quando entregou a sua vida para Cristo, nós precisamos ser movidos pelo Espírito. E a igreja de Cristo não pode ser movida por homens, por doutrinas, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, daquilo que vem do alto, que é o rema para as nossas vidas. Amém? Então tem que vir do Senhor sobre a igreja, tem que vir de nós como servos, para que nós venhamos a ser movidos e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Queremos ser usados, queremos ser cheios do Espírito Santo, mas precisamos todos os dias, queridos, saber que o Deus que nos chamou, saber que o Deus que te escolheu, o Deus que te trouxe aqui essa manhã, é o Deus que te capacita. Aleluia. Todos nós temos talentos, todos nós temos dons. O Senhor nos chamou com propósito, e como o pastor bem pregou uma vez aqui, acho que foi no culto de quinta, pastor? Então tem um propósito, mas tem um processo. Então olha as suas mãos, abre as suas mãos. O Senhor te colocou dons e talentos, e você sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, você vai viver cada um deles. Mas se você realmente trazer isso do seu coração, estar sensível à palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz para as nossas vidas. Então, você como servo, queridos, nós temos que ouvir a voz do Pai, a voz do Abba, a voz do Espírito Santo que nos move, que nos direciona, que nos dá o rema nessa caminhada com Cristo. Amém? Você veio buscar algo da parte do Senhor. Se você veio buscar algo da parte do Senhor, o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. Amém? Requer de nós todos os dias, queridos, todas as vezes que entrarmos por estas portas: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem como direção para a minha vida? Nessa palavra, o que o Senhor tem para direcionar, para nortear a minha vida? Porque se o Senhor te chamou com propósito, queridos, e o Senhor colocou talentos e dons nas suas mãos, você tem que estar ali, alicerçado, direcionado, movido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós queremos provar, ver da grandeza. Nós vemos pregadores, vemos servos de Deus. Às vezes você acha uma pregação e você fala: poxa, mas como isso? Como que eu vou alcançar isso? Queridos, o Deus que está sobre a vida daquele está também sobre as nossas vidas. Requer de nós dar passos, como a pastora Patrícia trouxe aqui domingo passado, um passo de cada vez. Então nós temos que dar passos na direção do Senhor. Os dias são maus, queridos, as situações se levantam, intentam contra as nossas vidas, mas a palavra nos garante que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que esses rumores da terra falam.
Você é eleito, você é geração eleita, sacerdócio real do Senhor, você tem uma marca, você foi escolhido, você foi chamado como noiva de Cristo. Mas nós precisamos estar sensíveis. Pensa, queridos, que maravilhoso. Olha, nós estamos aqui iniciando novamente um novo tempo na igreja de Cotia. Amém? Como a irmã falou aqui na palavra de oferta, estamos em uma grande obra e não podemos parar. Mas precisamos estar nesse rema que Paulo estava. Não é o que eu penso, o que eu acho, como que eu vou fazer, mas sim o que o Espírito me direcionar. Para onde eu vou, Pai? O que eu devo fazer, Senhor? Para onde é que o Senhor quer me levar? Porque quando nós pedimos isso ao Senhor, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser movido pelo Teu Espírito. Mas nós temos que saber, queridos, que quando nós pedimos isso para o Senhor, e o Senhor derrama isso sobre as nossas vidas, não é de qualquer forma que eu tenho que seguir essa voz, não aquilo que só me apraz. Eu quero ir no culto só de domingo, trazer aquilo que é revelação do Espírito Santo, e depois eu quero descansar na minha casa. Não quero estar no culto, em Vargem Grande, como a gente brinca, né, na parte da tarde. Mas não, eu preciso saber que dentre isso vem uma palavrinha chamada obediência ao Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, muitas vezes, vendo aquilo que o Espírito Santo te direcionar, nos direcionar, nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser uma caminhada fácil. Mas aquele que te chamou, aquele que te arregimentou, aquele que te escolheu, é aquele que te vai dar vitória, se você assim estiver na direção do Espírito Santo de Deus. Porque o Deus que te chamou, como eu ouvi da boca do pastor Clay ontem no encontro de casais, ele não erra. Se o Senhor te chamou, se o Senhor falou algo a seu respeito, ele não erra. Ele é Deus fiel para cumprir. Ele é Deus fiel para cumprir aquilo que ele tem sobre a sua vida, queridos. Eu não cheguei no pastorado, não cheguei no presbitério, ainda sou membro, queridos. O Senhor te chamou com um propósito. Você veio aqui com um propósito, sim ou não? O que você veio buscar? Lembra que eu perguntei? Se foi a presença de Deus, ela já se faz presente aqui. Quando eu quero algo particular dentro daquilo que está no coração de cada um, que só Deus conhece, se você abrir, Deus tem para te entregar. Então, veja a tamanha sensibilidade do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Estou fazendo a obra, eles estavam em missões. Vai para a Ásia. Opa, o Espírito falou, não é na Ásia. Vai para Betina. Não é em Betina. Revelando o Espírito Santo de Deus numa visão para Paulo. Olha, tem um jovem em Macedônia, orando, clamando. É para lá que eu quero que você vá. Aleluia! É para lá que eu vou cumprir a minha vontade através da sua vida. É para lá. Porque tem propósito, queridos. Se for no nosso discernir, achando que somos super crentes, queridos, fora da direção do Espírito, muitas vezes a gente vai se frustrar. A gente não vai viver o melhor de Deus. E muitas vezes na casa do Pai, essa frustração vem no nosso coração. Porque aquilo que a gente para e pensa e fala assim, é porque Deus quer? Não. É porque nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes. Dentre isso, vou fazer um parêntese. No culto de ceia passado, eu estava ali orando ao Senhor. E a ministra Stephanie estava do meu lado. Eu falo a essência de você estar sensível aos pequenos impulsos do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também tenho buscado por isso. Quanto mais dado é mais requerido. Então eu preciso buscar na presença do Senhor. Eu preciso buscar na fonte dele. E ali a ministra Stephanie falou o seguinte, no final do culto, depois da ceia. Culto de ceia. Falou assim, o Senhor me mostrava na sua cabeça muitas vozes. Muitas vozes. E o Senhor falou assim, quando vier essas vozes, você fala assim, dá a palavra de ordem, para se calar, para cessar essas vozes. E muitas vozes nas nossas cabeças, devido a tudo que a gente enfrenta, precisa, responsabilidades, às vezes nos faz imperceptíveis a voz do Espírito Santo de Deus. É muitas preocupações, é muitas responsabilidades, é muitas coisas que tomam a nossa vida e a nossa melhor porção que está no Senhor, que é o rema das nossas vidas, que entregamos a vida para Ele, acaba se esvaindo, acaba se perdendo.
E às vezes a gente está desinfetou na igreja, mas não estou vivendo. O pastor orou, o professor profetizou, mas eu não estou vivendo. Mas o que está acontecendo? O Senhor nos traz para uma reflexão esta manhã. O Senhor deu dons, deu talentos. O Senhor nos chamou aqui, essa igreja, né, essas vidas que aqui estão, as ovelhas de Cristo, né, sem propósito. Não importa, querido, se você está visitando nós pela primeira vez, se você veio com propósito, o Senhor diz: você tem valor, eu tenho algo para a sua vida, né? Então, Deus é Deus fiel, né? Às vezes a gente está em casa, né, queridos? E o Espírito Santo fala assim, que nem Paulo, né? Tem um orando lá. Então, se o Espírito Santo fala assim: vamos lá para a igreja, vai fazer uma visita lá na casa do pastor, vamos tomar um café. E eu tenho aprendido que é nesses pequenos impulsos do Espírito Santo que ele constrói uma caminhada para que você esteja realmente no reino do Espírito. Então, se eu der atenção para esses pequenos impulsos dentro daquilo que o Senhor está me conduzindo, o Senhor está querendo que eu esteja, eu vou começar a viver não só essa pequena porção, mas eu vou começar a viver o que Paulo viveu aqui na sua caminhada, na sua trajetória. Amém? Vou começar a falar assim: opa, estou fazendo a obra, é em Vargem Grande? Eita Deus, agora é contigo. Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou no reino do Espírito, mas eu estou na direção do Espírito. Precisamos estar sensíveis ao Espírito. Amém? Para mim, para você, para todos nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Então é para todos nós, queridos. É para todos nós, não é para quem, é o que eu falei, não é porque o pastor, não, é para todos nós. Deus nos vê da mesma forma, cada um com a sua porção, cada um com a sua chamada, amém? Deus tem algo poderoso para realizar sobre as nossas vidas, amém, queridos? Amém. Quem está entendendo, diga amém. 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 Glória a Deus, aleluias. Versículo 11, amém? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, e a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito em Polônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falando às mulheres que para ali tinha concorrido, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, ficai e nos constrangeu a isso. Queridos, quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus, levados à salvação, quando Paulo é levado ali àquele lugar, a Macedônia, e nessa caminhada ele encontra um lugar de oração. Precisamos orar como o diácono João ministrou as nossas vidas na quinta-feira. Precisamos orar, ter esse meio de comunicação com o Senhor, para que o rema dele esteja sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo nos mova. Amém? Mas dentro desse processo de obediência de Paulo, ele encontra esse lugar de oração. E quando nós estamos no rema, nós encontramos pessoas que necessitam da palavra do Senhor. Como Lídia estava ali, mas ela ouviu aquilo que Paulo falava da parte do Senhor. E o coração dela foi tocado pelo Senhor. E ali ela foi movida a levar, testificar, foi batizada. Ou seja, você e eu somos embaixadores de Cristo onde nós estivermos. E se você estiver no reino do Espírito Santo de Deus, se eu estiver nesse reino, certamente o Senhor nos levará para o cumprimento dos propósitos nas nossas vidas e das nossas vidas através das nossas vidas para outras vidas que ainda não conhecem.
Amém? Então você vê que, olha só, quando você está realmente cheio do Espírito, olha só o que Deus faz, aonde Ele te leva, aquilo que você vive da parte do Senhor. Nós queremos essa porção, sim ou não? Amém? Não é só eu que quero. Todos nós queremos, amém? Todos nós queremos essa porção, queridos. Mas nós temos que, o pastor fala muito isso, pagar o preço, estar ali, envolto aquilo que o Senhor deseja da minha vida para que eu possa viver essa porção. E através dessa obediência, vidas serão alcançadas. Estamos com visitantes aqui, amém? Não sei se foi por um convite ou se foi no impulso do coração, mas estamos aqui. E o Senhor tocou no seu coração para que você estivesse aqui. E através dessa palavra, eu creio que é viva e eficaz, vai adentrar no seu coração, vai fazer morada e vai fazer diferença, vai frutificar, o Senhor vai agradar, e dentro daquilo que são os propósitos de Deus, vão acontecer se você abrir de fato o seu coração para viver. Amém? Então esse é o ponto, queridos, muito importante, ser cheio do Espírito, movido pelo Espírito. Salvação. Amém? Você pode ser agente de Cristo, aonde você estiver, se você estiver no rema do Espírito Santo de Deus. Outro ponto, queridos, lá no versículo 16. Aconteceu que indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Era mentira isso, irmãos? Não, né? Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, colérico, né, queridos? Voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. A autoridade, queridos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nos dá a autoridade. A autoridade. Então, quando você estiver no reino do Espírito, quando você estiver sensível no Espírito, e alguma coisa acontecer, queridos, diante a situação, não temas, o Senhor é contigo. Se você der uma palavra de ordem, porque não é na força do nosso braço, não é no cargo que eu tenho na igreja, mas é na força do Deus Todo-Poderoso que te chamou. Amém? Em nome de Jesus Cristo, sai. Fala aqui no texto que o demônio se manifestou, o espírito de adivinhação fez ela sacudir? Não. Imediatamente saiu. Então, essa é a autoridade que, quando nós estamos cheios da porção de Deus, o Senhor nos leva a viver. É para a nossa glória, queridos? Não, é para a glória de quem? De Deus. Nós merecemos isso, queridos? Não, mas o favor imerecido de Deus nos alcançou. Foi um preço de sangue, foi um preço de sacrifício de sangue, para nós estarmos aqui partilhando da palavra, para nós estarmos aqui falando das preciosidades daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque se nós, queridos, a gente olha e fala assim: poxa, mas fala tanto. Mas se você prestar atenção na sensibilidade do Espírito, queridos, quantos livramentos nós temos ao acordar de manhã, receber o fôlego de vida do Espírito Santo de Deus, caminhar com as nossas rotinas corriqueiras das nossas vidas, chegar, encontrar a nossa casa, a nossa esposa, os nossos filhos, o suprimento e todas essas coisas, vem das mãos do Senhor. Vem das mãos do Senhor. Então, queridos, olha a preciosidade que o Senhor nos chama hoje a ter essa sensibilidade no Espírito, estar no rema do Espírito, viver aquilo que o Senhor tem quando nós estamos na direção dele. Nem sempre, aquilo que o Senhor te direcionar vai ser para caminhos fáceis. Porque, olha só, eles estavam fazendo missões, e o Espírito, olha, não é na Ásia, não é em Bitina, é em Macedônia. Só que de Macedônia a gente lê e vai dar continuidade no texto, queridos. A caminhada de Paulo não foi fácil. Foi mais de sofrimento do que alegria. Sofrimento físico, queridos, mas Paulo sofria as aflições de Cristo com alegria.
a alegria. Ai, pastor, nossa, você vive isso, queridos. Nós estamos aqui sendo ministrados pelo próprio Deus, para que Ele, que é o rema das nossas vidas, nos possa levar a viver, mesmo pelejando, mesmo sofrendo por amor de Cristo, em alegria. Porque o Senhor nos enche. Se Ele encheu a vida de Paulo e Silas com alegria, então o Senhor é o mesmo Deus que habita em nós. E quando nós passarmos pelas adversidades da vida, o Senhor também vai ser o nosso braço forte, vai ser o nosso sustento, queridos. Isso é para todos nós. E de acordo com as orientações daquilo que Deus está trazendo, se nós obedecermos, nós vamos viver. Se nós estivermos debaixo deste rema, nós vamos viver, tanto para a minha vida, quanto para a vida de cada um que aqui está. Amém? O Senhor nos convida, queridos, a meditar nisso. Os dias são maus e precisamos, de fato, viver um novo tempo na presença de Deus. Viver um novo tempo aqui, buscando essa porção. Porque você pode olhar, irmãos, você pode conversar com irmãos que está cansado, que está estagnado, que está querendo desistir. O mesmo Deus que te chamou, hoje você estando fortalecido, você pode fortalecê-lo também. Porque o mesmo propósito, a mesma porção que Deus te deu, que hoje nós estamos aqui fortalecidos, você pode sustentar também como braço de Deus, sensível ao Espírito Santo, e trazer essa pessoa, essa vida de volta para Cristo. É assim que funciona essa engrenagem, entende? Hoje eu estou forte, hoje eu estou vivendo o melhor de Deus. Nossa, glória a Deus, aleluia. O Adilson Heller veio hoje, aleluia, glória a Deus. Brincadeira, irmão. Mas você pode ser a força, sabe? A sensibilidade do Espírito nos leva. Como Paulo teve a revelação de uma pessoa que está orando e olha, eu preciso de ajuda, e o Espírito levou e conduziu ele. Então você pode ser esse canal, queridos. Amém? Não vai ser fácil? Às vezes vai ser árduo, a maioria das vezes, ainda mais com os rumores do que está acontecendo no mundo que a gente vê. Mas não estamos ali voltados a isso, nós estamos no reino de Deus. Então não importa o que os rumores digam ao nosso respeito, mas importa que nós venhamos estar firmados nesse Cristo que nos chamou, no rema desse Cristo, para que nós possamos, no dia da adversidade, eu e você, poder sustentar o dia mau, sustentar o dia da adversidade. Não é fácil? Não é fácil, queridos. Mas é o que eu costumo dizer, aquele Deus, o mesmo Deus que te chamou, que chamou a Paulo, é o mesmo que vai te guardar, é o mesmo que te vai fortalecer e que te vai levar os propósitos do cumprimento da sua palavra. Amém, queridos? Então, ser cheio do Espírito Santo, oração, a sua vida pode, estando no rema, alcança vidas, alcança salvação. Amém, queridos? Agora vamos no versículo 19. Amém? Versículo 19. Vendo seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e os levando-os para os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Nem sempre, queridos, o lugar que você vai estar, sendo cheio do Espírito Santo, vai agradar. Amém? Mas se você estiver no propósito de Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Amém? Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram, depois de lhes darem muito açoutes, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Aleluias. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Amém? Queridos, quando nós estamos neste rema que Paulo estava, dentro daquilo que é o nosso chamado, ser cheios do Espírito Santo de Deus,
Nós vamos incomodar alguns, mas dentro daquilo que são os propósitos de Deus, Ele vai nos honrar e vai fazer a gente viver até o final. Por mais que tenha levantes nas nossas vidas, por mais que tenha levantes até mesmo dentro da nossa casa, o Senhor que te prometeu é fiel para cumprir. Não importa a situação, não importa os alaridos, não importa aquilo que sobrevém sobre as nossas vidas, mas estando cheio do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer. Se você olhar e observar, esse é um ponto que nós conhecemos muito, né? Adoração que quebra cadeias, adoração que quebra o jugo. Então, se você adorar, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós adoramos mais a Deus, buscamos mais a Deus, oramos mais a Deus, e quando nós estamos transbordantes da presença desse Deus, a gente não quer largar mais, a gente não quer sair mais, porque é algo tão poderoso que nos toma, que nós não temos o desejo de sair mais dali. Então, eles, mesmo no momento da adversidade, açoitados, presos injustamente, cumprindo com aquilo que é o propósito de Deus, na cadeia, eles à meia-noite oravam e cantavam louvores, e esses louvores, essa adoração manifestou ali, olha, que nem os irmãos aqui da casa da frente, olha, nós estamos louvando, se o Senhor tiver propósito, o louvor que ser entoado deste altar vai alcançar aquela vida ali. Que o louvor, a oração feita nesta casa vai alcançar Cotia, todos que estão perdidos, ou desviados, ou que ainda não conhecem a Cristo, vão se achegar a Cristo. Então, queridos, esta adoração, ela quebra o jugo, quebra as cadeias, quebra todas as situações contrárias que muitas vezes nos aprisionam. Mas olha só a adoração, olha, eles estão junto com a gente aqui preso. Mas como assim? Como assim cantando? Como assim adorando? Que crente doido é esse que canta? Que está passando uma prova danada, está terrível, está acontecendo um monte de coisa, e aí está cantando, está louvando, está adorando. Porque quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, a adversidade é o mínimo que você vai enfrentar diante da grandeza de Deus. Não estou falando que você não conhece a minha luta, assim como eu não conheço a sua luta, você não conhece a minha, mas nós temos um Deus tão grandioso, tão poderoso, que quando nós estamos cheios, o Senhor nos traz a paz, o Senhor nos traz o refrigério, o Senhor nos traz o renovo, para continuarmos caminhando na direção dele. Entende, queridos? E de tal maneira que as cadeias se abriram, né? As cadeias se abriram diante de uma adoração, diante de uma oração. Olha, você imagina só, você ou eu, estando, depois de ser açoitados, amarrados numa prisão, num cárcere, num tronco, você ia adorar a Deus? Nesses tempos de hoje, irmão, seja sincero com você, você estaria adorando ao Senhor? Você estaria orando? Você estaria louvando? Você estaria engrandecendo o nome de Deus, assim como eu refletindo aqui desse altar? Sim ou não? Não responda, guarda no seu coração. Por que o Senhor nos está trazendo esses pontos? Porque quando nós estamos cheios da grandeza desse Deus, as cadeias caem, as vidas se achegam através das nossas vidas, no cumprimento de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas e através da nossa adoração. Muitas situações que você veio buscar da parte do Senhor, muitas dificuldades, muitas situações, elas se quebram, elas se rompem, elas se desfazem diante da grandeza desse Deus. Amém? Então, queridos, hoje é o culto da família. O que você veio buscar? Veio buscar a presença de Deus, amém? Dentro da sua particularidade, dentro daquilo que está sendo falado, a gente se analisa. E quando nós damos liberdade para o Espírito testifica nas nossas vidas, para que possamos viver a melhor porção, o melhor de Deus nas nossas vidas. Amém? O versículo 27, amém? Para encerrarmos aqui. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tiveram fugido. Aleluias. 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Se você estivesse nessa situação de Paulo, dentro de uma perseguição,
da igreja de Cristo, o que você faria quando abrisse as cadeias? Opa, o Senhor quebrou as cadeias? O Senhor abriu e olha, não abriu só a nossa, bora, vamos levar esse povo aqui também, porque deve estar injustiçado que nem eu e você, Silas. Vamos lá, da linha. Afinal, Deus bradou, porque enquanto nós estávamos orando, sacudiu, veio o terremoto, poder de Deus. Opa, aleluia, glória a Deus, vamos da linha, vamos vazar, vamos correr, porque Deus tem mais, vamos seguir. Não, queridos, olha o amor de Deus para as nossas vidas e através das nossas vidas. Paulo bradou em alta voz, cheio do Espírito Santo de Deus, queridos. Ainda tem propósito, Senhor, eu estou preso, mas ainda tem propósito. Então, olha, Senhor, eu estou sensível, eu estou no rema. O que eu devo fazer? O Senhor mandou eu sair? Não, aconteceu enquanto nós orávamos, aconteceu enquanto nós cantávamos, mas o Senhor não falou, sai daí, corre daí, que esse é o escape. Não. Mas, através deste posicionamento, ele alcançou a esta vida, porque ela ia ser tirada, porque o carcereiro era responsável pelos presos. E se ele não desse conta, certamente ele morreria. Mas Deus tem propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas, irmãos. Já falei, queridos, não é para pastor só, não é para ministro, diácono, para todos nós. Quando nós entendemos o reino do Espírito. Olha, irmão, senti o desejo no coração de visitar a igreja, glória a Deus. Daí o Senhor vai construindo a nossa caminhada. O pastor Luciano Subirá, fala o seguinte, e uma coisa que me chamou a atenção: Deus, ele faz o primeiro movimento, mas enquanto nós não fizermos o nosso movimento, ele não vai fazer o segundo movimento. Então Deus convida, traz no seu coração, opa, vamos para a igreja, eu tive a ação, o Senhor vai fazer o próximo movimento, e assim nós vamos sendo construídos pelo Senhor na nossa caminhada. Amém, queridos? Então, olha só o propósito de Deus. Saiu Paulo, não é na Ásia, não é em Betina, é na Macedônia. Na Macedônia, o que tem? Chegou até o propósito final? Não, mas nessa caminhada não era só aquele propósito, mas durante o rema do Senhor, estou em oração, alcançamos a família de Lídia, maravilha, e expulsamos o espírito de adivinhação, sobrou para nós agora os caras vão vir para cima da gente. Mas Paulo também era cidadão romano com Silas, irmãos. Depois, lá embaixo, a gente vai ver. Era cidadão romano. Mas ele falou alguma coisa? Não. Se defendeu? Não. Entendeu o propósito. É isso, Senhor. Amém. Sou cidadão romano? Sim. Mas o que está no rema da minha vida? É a minha vontade? É a minha cidadania? Não. É o Espírito Santo de Deus. Mas olha só que poderoso, queridos. Quem deseja essa essência que Paulo está vivendo aqui, que já viveu lá atrás? Porque o mesmo Deus que está sobre a vida de Paulo é o Deus que está aqui. É o Deus que te separou, é o Deus que te escolheu assim como me escolheu. Então, nós desejamos viver, queridos, mas olha o preço que esses homens pagam. Olha só como árdua é a obra. Mas o Deus que te chamou, no meio da adversidade, vem com refrigério, vem com salvação, vem com cura, vem com o melhor, E essas aflições, queridos, estando cheios da presença do Espírito Santo de Deus, a gente vai passar por elas porque o Senhor é que nos fortalece. Mas o propósito de Deus é maior, amém? Olha, não se cumpriu ainda, então não foge não, Paulo, tem mais coisas ainda, amém? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou participadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Só eles? Não. Tu e a tua casa. E a partir da sua casa, a casa do vizinho da esquerda, a casa do vizinho da direita, e assim segundo o rema do Espírito Santo, amém? Eles pregaram a palavra de Deus a todos os da sua
casa, ou seja, não tinha propósito só na vida desse carcereiro, mas na vida de toda a sua casa. Estamos no culto de família. O Senhor deseja não só alcançar a nossa vida, mas a nossa casa, através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através daquilo que você veio buscar esta manhã, que é a presença de Deus. Amém? 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir ele foi batizado. Olha aí o propósito de Deus. E todos os seus, não foi só ele, todos os seus. Crê no Senhor teu Deus, será salvo você e sua casa. Olha, qual que é o mandamento? Aceita o Senhor, batiza e vamos caminhar para Jesus, amém? Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, honra, né, irmãos? E com todos os seus manifestava grande alegria por terem cridos em Deus. Estamos em família aqui, queridos. E nós devemos estar alegres na presença desse Deus. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e grandes coisas o Senhor irá fazer por nós nessa casa. Requer de nós, irmãos, abrirmos o nosso coração todas as vezes que a gente declara por essas portas. Não importa quem está aqui em cima trazendo algo da parte do Senhor, queridos. Porque não é eu ou qualquer um que suba aqui como um canal de agente de Cristo que tem que ser visto. Mas é Cristo que nos chamou, que tem que ser visto nas nossas vidas. Amém? A palavra dele é viva, ele é eficaz. Nós servimos ao Deus vivo, todo-poderoso. E é ele quem você veio buscar. Lembra quando eu te fiz uma pergunta? É ele, é por ele, é para ele todas as coisas. É nele que os seus olhos têm que estar fitados. Amém, queridos? Amém. Quando amanheceu, 35. Os pretores encontraram oficiais de justiça com o seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitam publicamente e nos recolhem ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Então, queridos, o Senhor, ele tem um propósito, tem um processo, e enquanto nós não cumprimos esse processo, nós vamos estar ali trabalhando, correndo para Cristo, sendo o braço forte do Senhor nessa obra. E não importa, muitas acusações vêm, falam a seu respeito, mas quem te sustenta é Cristo. Quem é sobre a sua vida é Cristo. Quem é sobre a minha vida é o Senhor. Quem é sobre a sua vida é o Senhor. E quando nós estamos neste rema tão poderoso da essência do Espírito Santo, é que nós vamos viver vitória. Amém? Então, queridos, guarda esta palavra no seu coração. Seja um servo, uma serva, um varão, uma varoa, dentro da sua casa, fora da sua casa, nas casas do Senhor, sempre cheios do Espírito, para que o Senhor te leve e te conduza a viver o melhor dessa terra que Ele tem sobre a sua noiva, sobre a sua igreja. É o melhor que o Senhor tem, queridos. Não veja as suas limitações, não vejam, eu sou o menor da minha casa. Não, o Deus que te escolheu te sustenta, te capacita, e você pode sim ser boca de Deus onde você estiver. Sim, você pode ser boca de Deus.
Sim, você é usado por Deus, porque Deus te separou, Deus te tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, e hoje você está aqui, queridos. E o Senhor tem um propósito. Se você der um passo, Ele vai dar outro passo, e essa construção vai acontecer. Quer queira os opressores, quer queira quem é contra a sua vida, não importa. Se você realmente estiver no reino desse Espírito, nós verdadeiramente comeremos o melhor dessa terra. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.